Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 14º episódio, recebendo a referência de vendas, relações, conexões e vendas. Gabriel Machado, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Diogo. Pô, brigadão aí, que credenciais, né, meu amigo? Fiquei até lisonjeado aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando desse teu projeto, que eu acho o máximo, né? Acho que sempre que a gente pode trazer comunicação, porque eu acho que tá aí a chave pro êxito de muita coisa que a gente pretende ou que a gente quer, que a gente deseja na vida. Então, acho que a comunicação, quando ela tá bem apurada, bem acomodada, a gente consegue bons resultados, né? E procurei aplicar isso, como você bem disse, em vendas nos últimos tempos. Então, mais uma vez, obrigado por ter me convidado. Espero que seja um ótimo papo. Maravilha, vamos embora. Se você sentir em algum momento de compartilhar com alguém, curtir, dar 5 estrelas, por favor, faça. Isso ajuda o nosso trabalho e também faz com que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conhecimento. E mais uma vez eu agradeço ao Enoque, que faz tudo isso aqui acontecer. Vamos lá. Gabrielzão, a gente trocou muito há alguns anos, né? A gente dividiu espaços aí de troca. E nesse tempo, talvez eu tenha caminhado para um lado mais emocional da comunicação, para um lado mais profundo. E, ao mesmo tempo, isso impacta e interfere diretamente nas vendas. Eu sei que você tem essa mesma percepção. Só que, ao mesmo tempo, chega em algum momento que eu tenho falado aqui nos episódios, que por mais que tenha uma questão emocional, por mais que a gente tenha que trabalhar isso, também a gente precisa performar. A gente precisa gerar resultado, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa ter resultado naquilo que a gente se comunica. Nesse momento, 2023, pós um período muito complexo de pandemia, as vendas continuam as mesmas, da mesma maneira, o mesmo jeito de vender? Como é que você enxerga todas essas mudanças? Nossa, absolutamente não continua a mesma coisa. Na verdade, assim, o que eu vejo hoje, a gente fala que a área de vendas, e vamos lá, né? Assim, eu brinco que vendas é algo que está dentro da área de marketing, vamos colocar assim. Se você tem um guarda-chuva maior, você tem um marketing, são as estratégias de mercado, e quando a gente fala de vendas, dentro dessa lógica de mercado, a gente fala que sim, vendas mudou muito a forma, o método. Hoje em dia as vendas digitais cresceram absurdamente. Hoje em dia as ferramentas e os canais de venda, eles são muito digitais, né? Não só falando do próprio e-commerce, mas para você falar do varejo convencional, você manda um WhatsApp na loja, muitas vezes, né? E antigamente você não pensava muito nessa lógica, né? Então, mas voltando um pouco. Então, assim, vendas, olhando para esse guarda-chuva de mercado, a gente pode ver que mudou sim. Mas uma coisa que eu acho que não mudou foi a necessidade humana da gente continuar vendendo, enfim, nossas ideias, nossa visão de mundo. Porque aí talvez você concorde comigo, né, Diogo? Quando a gente fala de vendas, né, a gente brinca assim, quando a gente observa na natureza, normalmente os animais eles têm duas maneiras de interagirem quando eles estão diante de um desafio, né? Ou eles normalmente vão tentar fugir, ou eles vão tentar combater. Inclusive na natureza dizem que o mais efetivo, né, o mais assertivo, que tem mais êxito, é a fuga do que o combate. O combate normalmente é a última instância. E nós seres humanos, a gente tem um terceiro viés aí, né, que é o diálogo, que é a persuasão, que é, enfim, a diplomacia, né, que é algo que talvez o reino animal não consiga, enfim, incorporar toda essa complexidade. E aí eu acho que você vem bem quando você fala assim, poxa, eu trouxe a comunicação para um lado mais emocional e tudo mais. Então, sim, vendas mudou muita coisa. Acho que não mudou essa necessidade humana da gente trazer a persuasão. Acho que isso ainda tem muito espaço, é muito presente. É uma habilidade que dificilmente vai ser tão substituível. Apesar de que, sim, algumas ferramentas de comunicação, principalmente quando a gente tem aquela comunicação mais previsível, mais cíclica, mais padronizada, mais roteirizada, você tem um chat GPT, você tem inteligência artificial, você tem ali você tem um software que aí, enfim, milhares de empresas desenvolvendo softwares para mercados específicos que vão conseguir potencializar isso. E às vezes, se a sua comunicação não tiver nada a agregar, você pode estar fadado a ser substituído. Mas, por outro lado, não, eu vejo que tem bastante espaço para a gente potencializar nossos resultados por meio da comunicação, aplicando isso a vendas. Maravilha. Quando eu te escuto falando desse novo formato e talvez mensagens prontas e etc., que às vezes a gente manda um WhatsApp e já recebe uma mensagem pronta ali Sim.
do comércio, do varejo, enfim, de algo que a gente se comunique, se conecte. Só que ao mesmo tempo que vem essa mensagem pronta, parece que quando não vem uma mensagem pronta, tem um impacto grande, assim. Só que é aquilo também, depende da quantidade de mensagens, quantidade de conexões e etc. E aí, quando eu falo disso, me vem muito o boca a boca. Me vem muito a quantidade de relações que a gente pode construir por meio de como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, se eu me relaciono bem com você, você vai ser uma pessoa que vai falar bem ou mal, eventualmente, de mim para outra pessoa. Isso pode impactar na minha venda enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto namorado, enquanto filho, enquanto advogado, enquanto comunicador, enquanto tudo. Boca a boca continua sendo a principal forma de venda, na sua visão? Tem um estudo da McKinsey que diz que 2/3 da economia mundial é baseado em recomendações pessoais, né? Esse é um estudo que eu acho que ele é um estudo que ele não é tão recente, ele é um estudo pré-pandemia. Então, assim, acho que pós-pandemia a gente pode ter tido alguma alteração significativa nisso aí. Mas o ambiente da web também incorpora esses elementos. Se você consegue sentir que tem um elemento... Você costuma, poxa, vou fazer a primeira compra, sei lá, num Mercado Livre, num marketplace. Você dá uma olhada num review. Por quê? Porque você tem uma tendência a entender, pô, é um ser humano ali que está dando um feedback, por mais que eu nem conheça essa pessoa. Então, acho que sim, voltando ao ponto, acho que a indicação, ela ainda é muito forte. Usar elementos de autoridade, que é, olha o que as pessoas falam de mim. A minha opinião sobre o meu produto é suspeita, porque é óbvio, né? Eu tenho um conflito de interesse, eu quero te vender, eu quero que você colabore e compactue comigo. Por outro lado, a opinião de quem já foi meu parceiro, de quem já consumiu, de quem já comprou, óbvio, se for uma opinião legítima, né, genuína, tem um impacto muito forte, sim. Então eu entendo que o ambiente digital tenta incorporar, os algoritmos tentam entender índice de satisfação para recomendar cada vez mais e relevância. Isso de alguma forma não deixa de ser uma indicação, entende? Então acho que esse elemento está bem presente aí no nosso dia a dia. Esse negócio da indicação do digital é algo muito interessante, porque teve uma vez, há alguns anos, eu demorei a ter rede social, não gostava, assim, as pessoas sabem, eu não gosto muito, não sou muito fã. Eu gosto da rede social como elemento de conhecimento, de propagação de conhecimento, mas não para investigar, não para poder saber da vida dos outros e tal. Sim. Só que ao mesmo tempo, teve um momento que a pessoa que cuidava da minha rede social, eu pedi para ela ver algo de uma empresa e tal, e aí ela pegou e ao invés de entrar no site da empresa, ela entrou no Instagram. E era um período que eu tinha dúvida se eu deveria continuar com a rede social, né? No caso, essa rede social. E ela pegou e entrou na rede social. Eu falei, mas por que você está entrando na rede social? Ela falou, Diogo, porque lá eu consigo ver quais são os seus amigos que se relacionam com essa mesma empresa, quem eventualmente segue, comentários que são feitos. Ou seja, o digital ele traz a recomendação natural. Ele deixa os rastros, né? Então, assim, você consegue monitorar certas coisas que, às vezes, no offline você não consegue, né? Apesar de que hoje, assim, tudo está integrado. Hoje a gente fala muito, um termo que eu tenho visto muito, é falar de vendas humanológicas. É uma coisa que eu tenho trazido muito também quando eu vou, eventualmente, trazer algum tipo de conteúdo sobre vendas. O que é esse contexto humanológico? Eu brinco que é aquele elemento do yin yang, né? Que é aquele símbolo taoísta que, de alguma maneira, simboliza, né? Que é muito aplicado às artes marciais, a coisas que envolvem essa questão de equilíbrio. Porque está muito associado, né, Diogo? Você tem uma energia que ele chama de uma energia mais quente, uma mais fria, uma energia masculina, uma energia feminina, e que tudo tem um pouco de tudo, né? Só que essa dualidade, ela mostra mais ou menos o seguinte, né? Eu brinco que em vendas, o que seria essa energia do yin yang para nós? Tem um lado que é humano, eu brinco que é o lado que está mais associado à arte, né? A parte vendas como arte, né? Poxa, é a persuasão, é o quebra-gelo, eu tenho uma escutativa, eu tenho uma capacidade de acolher cada cliente, cada contexto, que eu acho que é um tipo de inteligência, é um tipo de arte, de fato. Mas hoje vendas também tem um lado que é quase que científico, é pragmático. É a energia, talvez, do outro lado desse yin yang, vamos colocar assim, de vendas. Que é isso, que é tecnologia, que é funil de vendas, que é OKR, que é meta, que é, enfim, procedimentos e processos. Então, quando você olha esse outro lado, isso é mandatório em vendas. Então, vendas hoje, muito tem se falado aí de ciência das vendas, né? Que é isso, poxa, como é que eu crio uma máquina de vendas? Olha a linguagem, a máquina de vendas. É muito comum o mercado se apropriar e construir esses termos, porque de fato existe uma necessidade mercadológica de que eu tenha performance, de que eu tenha volume de vendas, de que eu tenha atração. Então, onde é que está essa atração? Está na hora que eu quase que
coloco elementos matemáticos para dizer se aquilo é viável ou não. Peraí, quantas prospecções eu tenho que fazer? Com quantas pessoas eu tenho que atingir com esse podcast? Para algumas se interessarem e aí ficarem acompanhando, para uma de repente vir e querer se tornar um parceiro, um cliente, estar aqui sentado conversando com a gente. Entende como esse funil ele é matemático. Então, assim, acho que uma coisa demanda a outra. Então, quando a gente fala que hoje a gente está na era das vendas humanológicas, é que hoje é mandatório que a gente consiga boas práticas nos dois eixos, na parte arte e na parte ciência de vendas. Cara, isso é muito louco, né? curioso, muito legal, porque para mim a parte não humana é um tanto complexo. Até porque, pegando de um jeito simplista, eu venho das humanas, né? Eu sou das humanas, eu sou das relações, eu sou das trocas, Então, assim, trazer para procedimento, para processo, para colocar aquela quantidade de números e tal, isso eu tenho dificuldade. Inclusive, por isso que o Enoque está aqui, por isso que o Thiago que toca minha rede social, porque cada um precisa estar onde está. Então, procedimentalizar essa venda monológica também, para o que eu estou discutindo, é algo necessário. Por quê? Porque senão a gente fica, talvez, só nas trocas do dia a dia ali e, digamos assim, automáticas, talvez, já genuínas, já autênticas, mas ao mesmo tempo a gente precisa gerar resultado. Exato. Então, talvez a não conexão com a busca pelo resultado através dos números, através dos dados, através das evidências, pode ser um grande gargalo aí dessa... Porque eu falo assim que, às vezes, para alguns momentos, como a gente passou por um momento, e eu quero discutir em relação a isso, de vendas muito... É máquina, cara. Para resultado... Aí talvez a gente tenha chegado num outro extremo, que é outra gangorra, né? De tipo assim, vamos puxar a galera para ter vendas mais humanas. Calma aí, vamos lá. Vamos tentar achar esse equilíbrio aqui de conseguir... E é importante, eu acho que a gente diga isso, quando a gente está falando de vendas aqui, galera, não é só resultados, dinheiro profissional. São resultados de melhores relações, de melhores construções, de melhores conexões com família, com amigos, com parceiros, claro, pessoas. Exato. Então, às vezes, a gente também tem relações que podem ter maior percepção, que eu falo assim, eu falo, cara, qual foi a última vez que você mandou mensagem para esse amigo? Que aí talvez seja um dado, né? Você está há muito tempo sem mandar uma mensagem para um amigo que você tem percepção de conexão, mas você não mandou. Você não mandou. Então, talvez se a gente tivesse esse procedimento, talvez a questão humana ficaria ainda mais aflorada e conectada se a gente tivesse esse dado. Diogo, você tocou num ponto que, assim, é a mesma dificuldade que eu. Eu também me identifico mais com esse arquétipo do comunicador, eu adoro estar sentado com gente diferente, conversando, tentando desenvolver chegar na solução para um desafio e tal. Então, também me vejo como esse cara vendedor, negociador, comunicador e tudo mais. E sempre tive muita dificuldade com o lado pragmático, que eu digo que é o lado que talvez demande um pouco mais de disciplina. Não que o outro lado não demande, Sim. mas que é aquela coisa do pragmatismo, né? Poxa, qual é o número que eu preciso fazer? Qual é a quantidade de input que eu preciso ter numa atividade fim para que ela me gere X ou Y outputs, que é o que vai me permitir ter êxito, eu ter musculatura para avançar no meu projeto, seja ele qual for. Então, em resumo, o que eu posso te dizer? Com certeza... a gente percebe que o maior desafio das pessoas é esse, é como eu posso ser virtuoso, né? Eu gosto de pegar emprestado da filosofia o conceito de Aristóteles para virtude, né? Aristóteles dizia o seguinte, a felicidade é a maior das virtudes, segundo ele, mas o indivíduo, para ser feliz, atingir essa virtude máxima, vamos colocar assim, ele precisa desenvolver uma série de outras virtudes ao longo da sua vida e se refinando para conseguir ter esse senso de verdadeira felicidade. E ele vai falando o seguinte, virtude é tudo aquilo que quando eu vou para os extremos eu tenho resultados negativos. Então, como assim, Aristóteles? Então, digamos que eu, Gabriel, seja um cara que falo muito. O Gabriel então é um comunicativo? Depende. A comunicação só vai ser virtude se eu conseguir ser ponderado e para cada situação eu conseguir dar a dose certa. Se a gente está numa conversa que tem que ser um bate-bola, uma hora você traz um conceito, eu complemento e eu monopolizo essa conversa, eu perdi a virtude, porque eu falei demais, eu me excedi, eu poderia ter dado espaço para que outras coisas viessem para a conversa. Ao ponto que se eu fico monossilábico e fico introspectivo a ponto de não conseguir também trazer e gerar valor de um ponto de vista novo para essa mesa de conversa, eu também não sou virtuoso, né? Então, em vendas é isso. Poxa, eu também não sou o mestre dos processos, eu sei que tem pessoas que adoram e que são ótimos, planilheiros, veem detalhes em tudo, sabem exatamente como funciona, não é o meu caso, mas eu também entendo que
A ausência totalmente disso e não me preocupar com isso é um vício. Então eu também me aproximo e falo, beleza, como é que eu neutralizo esse lado meu que não é o meu melhor lado, é o meu lado mais forte? Então eu gosto muito do conceito de framework, que é um conceito que para comunicação acho que é muito legal. Framework é a forma de estruturar um pensamento, né? Então assim, poxa, eu posso ter aqui um texto corrido, te falar uma técnica, te falar um conceito e beleza, aquilo ficar corrido, é um conteúdo. Eu posso pensar aqui com você, Diogo, vamos pensar em 3 pilares. Quando eu falei 3 pilares, eu já dividi num framework, porque eu estruturei o pensamento. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trazer para vendas esse conceito de framework, principalmente para aquilo que é científico pragmático. Então, você trouxe um caso aqui que eu só me permita pegar só esse exemplo aqui. Onde você falou assim, poxa, você usou o exemplo do amigo. Às vezes você acha que você está bem relacionado, às vezes você acha que você está bem conectado, é uma percepção individual, subjetiva das relações. Mas não necessariamente isso representa a mesma coisa para ele. E aí eu gosto, por exemplo, para casos como esse, que são vendas relacionais, e serve muito para quem tem carteira de clientes, quem tem, enfim, uma rede de contatos que vende para aquela mesma rede de contatos e que precisa constantemente estar se relacionando com a sua base. Um framework que eu gosto muito é um framework que foi desenvolvido pelo FBI, naquele livro Manual de Persuasão do FBI. E eles têm lá uma fórmula que eles chamam de Fórmula da Amizade, que tem muito a ver com... E aí o FBI vem todo com o conceito de que, peraí, conquistar a cooperação, uma negociação, as pessoas acham que o FBI, que algumas grandes forças, elas usam só da coerção, da coação, e muitas vezes não, eles usam justamente do cara ser camarada, dele ser gentil, ele usa, pelo contrário, de outros aspectos, e é isso que vai gerar cooperação. Porque se eu for hostil, eu te gero desconfiança, você vai ficar melindroso, você não vai querer se abrir comigo. Se eu sou educado, se eu sou aberto, se eu não te hostilizo, a sua chance de querer cooperar comigo é muito maior. E aí, quais são as 4 fórmulas que ele fala? Ele fala assim, existem 4 eixos ali. Primeiro é proximidade. Proximidade é um elemento que fala muito sobre relacionamentos. Porque, por exemplo, essa conversa, você concorda que eu poderia estar fazendo uma live contigo lá da minha casa e você da sua casa. Perfeito. Mas eu, no entanto, a gente decidiu, ou você decidiu que o melhor formato seria a gente estar aqui. Porque esse olho no olho, de alguma forma, gera uma mágica diferente, que gera mais conexão, proximidade. Então, essa proximidade faz diferença. Senão, ninguém se encontrava presencialmente Perfeito. hoje em dia. Perfeito. Então, isso é o que o FBI fala. Então, por que pessoas no ambiente de trabalho, muitas vezes, têm tendência de se tornar fortes laços de amizade? Porque você está encontrando aquela pessoa e você trabalha do lado. Então, assim, seu nível de convivência é muito maior com essa pessoa. O segundo que ele chama de frequência. Por exemplo, eu confesso que talvez a gente tenha que ser mais frequente, porque a gente se encontra, como você disse, eu também morei fora e tal, mas, poxa, frequência é uma coisa legal para as relações. Então, assim, qual vai ser a próxima vez que a gente vai se encontrar, que não demore muito tempo, para que a nossa relação seja ainda melhor? Então é isso. Poxa, visitei meu cliente, a minha carteira eu visito cada cliente a cada 60 dias. Poxa, será que tem como você voltar a visitar a cada 30, cada 20 dias? Tem como você encurtar isso? Ou pelo menos os seus principais clientes, aqueles que têm um nível de importância maior no seu dia a dia, tem como você fazer mais isso? Frequência é um ponto, então, de relacionamento. Terceiro, que ele chama é duração. Quanto tempo dura cada vez que você se encontra? Poxa, se for aquele papo, olha, encontro com o Diogo sempre, mas é sempre 2 minutinhos, a gente se fala aqui na recepção da empresa, bom dia, boa tarde, e não se fala mais durante o dia inteiro. Provavelmente seu relacionamento não vai passar muito daquilo, porque não tem muita duração, é muito rápido, é aquela coisa de oi, boa tarde, bom dia, aquela conversa de elevador que a gente só se encontra no elevador, não tem duração. E o último é intensidade, é o 4º vetor. Intensidade é assim, o que a gente enfrenta junto, ou que traz intensidade para a relação, que com certeza forja laços mais fortes. Então, assim, por isso que eu falo, empresas, às vezes o cara passa por um baita desafio profissional junto com o camarada. Tem que lidar com um pepino lá, apagar um incêndio, né? Por que soldados no campo de batalha normalmente têm um vínculo de fraternidade, muitas vezes muito acima da média do que pessoas comuns costumam desenvolver ao longo da vida? Porque o nível de intensidade de viver aquele conflito nutre laços de fraternidade fora do comum. Então, sempre que você pode administrar esses 4 vetores com inteligência, você tem mais chance de ter conexão, ter cooperação do outro. Inclusive o contrário, a gente tem que ter cuidado também. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu, de repente, com quem está em casa aí nos assistindo. Conhecer uma pessoa, pode ser num ambiente profissional, pode ser num ambiente até pessoal, num contexto mais pessoal,
que acabou de conhecer, tá ali conversando com alguém há 15 minutos, 5 minutos, e a pessoa começa a contar uma baita história dramática da vida. Cara, ó, eu tive um câncer, eu acabei de passar por um relacionamento tóxico e abusivo, e aí, cara, caiu um meteoro na minha casa, tô desabrigado. Cara, o que costuma acontecer? Você fica com uma certa repulsa, você fica, opa, por quê? Porque de alguma maneira seu subconsciente capta assim, cara, é uma sobrecarga de intensidade muito forte para só uma primeira conexão. É desproporcional à frequência, à proximidade. Exato, você matou. Então é isso. Então poxa, peraí, não dá para também gerar tanta intensidade num primeiro encontro onde, poxa, a gente de repente não amadureceu certos elos para que, óbvio, revele alguma coisa muito íntima. E ali você tem uma percepção de que a pessoa não foi virtuosa na dosagem ali de manter o que é de foro íntimo do que seria de foro, né? Assim, vamos colocar assim, aberto, vamos colocar público, né? Uhum. Então, acho que respeitar isso daí, eu acho que é bem importante para a comunicação, sabe? Mas olhar para esses 4 pilares é uma forma que eu sempre reflito. Putz, esse cliente aqui, nossa, sempre que eu encontro com ele é maravilhoso, mas, poxa, eu encontro com ele uma vez a cada 6 meses. Cara, eu vou começar a visitar esse cara mês sim, mês não. Isso te faz refletir sobre atitudes diferentes que você pode ter. Cara, Gabriel, massa, muito legal, porque olha só, se a gente pensar também não só em uma venda de um serviço, a venda de um produto, mas vamos pensar em um time. Eu tenho meu time e tal. Se eu for, ao invés de próximo, distante, se eu não tiver frequência de contato, aquela, não preciso reunir, esse negócio, né, que hoje em dia, não precisa de reunião, a gente resolve por e-mail. Aí, pô, não tenho frequência, não tenho proximidade. Aí, ao invés de resolver numa reunião, eu pego e faço uma ligação de 2 minutos. Aí, resolvido. Beleza, mas você não teve nem proximidade, nem frequência, duração baixa. Cara, a intensidade disso... O impacto é muito menor, né? Muito. E assim, a capacidade de conseguir liderar esse time, de convencer esse time, de se comunicar com esse time, é natural. Ao mesmo tempo, me vem também algumas relações que talvez a gente queira que não exista tanta conexão, Perfeito. Tanta ideia, tanta troca. Então, beleza, aí você vai reduzir. É aquela, né? Vamos lá, almoço de família que o assunto fica chato e você não aguenta mais. Pô, o que a gente faz? Olha só como é que se a gente pegar o contrário, né? O que a gente faz para a gente não ter tanta conexão? A gente encontra menos, com menor tempo de duração, evita assuntos espinhosos. O cara fala, não, marca no plano que é perto de casa, qualquer coisa a gente vai embora, né? Não, eu vou lá porque eu tenho um aniversário que é 4 horas, então eu vou no almoço já sai fora cedo. Só que ao contrário, a gente às vezes não aplica, né? Para poder gerar conexão, a gente se distancia, a gente não manda mensagem, a gente não tem relações, a gente só marca com um horário... Não, vamos almoçar no meio de semana, sendo que, pô, o almoço no meio de semana ali pode ser curtíssimo. Exato. Olha, a gente pegou um caso... Isso foi até um pouco antes da pandemia, esse caso, mas foi um caso muito legal. Simplesmente era de uma empresa, que é uma empresa assim, que hoje é a maior empresa no segmento deles, eles trabalham com cidadania europeia, e eles falavam, Gabriel, a gente trabalha com um produto que tem um ticket razoavelmente considerável, assim, né? A cidadania europeia às vezes é um sonho e tal. Então, assim, é para o público que, poxa, classe média, é um público mais formador de opinião, que tem esse sonho de ter um outro passaporte, uma outra cidadania, etc. E o que acontecia? Ele tinha muito volume de procura. Então, assim, vamos colocar que a demanda dele, o volume de busca era muito alto. O problema dele não era o início do funil dele. O problema dele era a conversão. Taxa de conversão baixa. E aí, o que a gente entendeu? Cara, a gente foi olhando o processo deles. E eles, olha... E o processo era mais ou menos assim, ó. O cara, ele foi lá, entrou no site e demonstrou interesse. Em X tempo ele já recebe um e-mail. Tá, e aí você vê, proximidade. Mas se ele responder a gente no e-mail, a gente já dá sequência no atendimento dele. Se ele não responder, ele recebe um WhatsApp 2 dias depois. Aí, poxa, se ele não responder o WhatsApp, dá mais tanto tempo, a gente liga pra ele. Aí eu falei, pô, então peraí, vamos fazer assim, de quanto que é o ticket? Eu não me lembro agora, mas era um ticket que a gente viu assim, não me lembro, não vou arriscar falar, porque de repente tô botando o preço do produto deles. Variava, porque dependia muito do... Cada caso era um caso, não era uma coisa muito tabelada, mas era um ticket médio razoável. Então eu falei assim, olha, eu não sei se pagaria na física esse valor sem ter segurança de tudo que está por trás. Então o que a gente colocou como meta, assim? Olha, a gente primeiro, quando ele entrar em contato, a gente entra em contato por telefone, porque você tem um feedback instantâneo, você tem mais riqueza ali, e você vai agendar uma videochamada. Pô, mas uma videochamada? Eu falei, por quê?
Um dos problemas que a gente via é que muitas vezes ele recebia informação e ia discutir com outra pessoa que não estava presente ali. A esposa, o marido, os outros familiares, pai, mãe. Às vezes o processo da cidadania é um processo que envolve a família inteira. Falei, então a gente vai dar um jeito de gravar essa reunião para esse cara ter o link para mostrar depois. Vocês vão discutir muita coisa. Então, assim, e outra, quando ele conectava por videochamada, o que eu fazia? Eu trazia mais proximidade, eu dou um rosto para a pessoa que eu estou conversando. E a gente tinha todo um protocolo de pedir pro pessoal mostrar o escritório. Cara, tudo bom? Ó, fala galera. Aí, às vezes, o pessoal do escritório, tô aqui com o João fazendo a reunião. O pessoal dava um joinha. Isso ia dando elementos, o quê? De credibilidade. Pô, existe um escritório, existem várias pessoas trabalhando. Não é golpe. Não é golpe, né? Assim, poxa, é um consultor que tá me recebendo aqui. Pô, beleza, depois eu vou seguir por telefone, mas aí é o Diogo, meu consultor, que me recebeu, tal. A gente olhou um no rosto do outro, criou tem um olho preto que tá... Isso, eu dou uma característica para aquela pessoa. A imagem exato. existe, né? Agora, quando eu vou fazer isso apenas no telefone, de uma maneira mais crua, nem sempre eu tenho tanta efetividade. Que é mais ou menos, de uma certa forma, transportar essa lógica do intensidade, intensidade, proximidade, duração, tudo isso conta, né? Então, quando a gente olha para esses vetores, fica mais claro. Tem algum... Eu falo muito nessa questão da comunicação e eu entendo que uma boa comunicação acaba com uma possibilidade, não é que vai ser, mas uma grande possibilidade de venda. De venda de relações, de venda de produto, de venda de serviço e etc. Tem uma regra que eu aplico no escritório e venho falando isso até nas minhas redes e tal. É que, cara, o e-mail ele não pode demorar a ser respondido. Então, pelo que você está falando aí, dentro do aspecto da duração, eu já gabaritei. Porque, assim, para mim, um e-mail ele não pode demorar mais de 24 horas para ser respondido. Se você demorar, cara, a tendência dessa pessoa não querer mais, dessa pessoa tá ansiosa, dessa pessoa tá reclamando, é enorme. Então, a duração já vai. Além disso, o WhatsApp é a mesma coisa. Pô, demora quanto tempo? Não, ixi, meu WhatsApp eu nem respondo, né? Não é um mau óleo, não sei o que. Duração, tempo. Sim. E aí gera proximidade, eventualmente. Então, as comunicações e a conexão, e aí eu uso, eu nunca lembro o nome dela, eu tenho que parar com isso, mas é a autora do Reclame Aqui. Tem um livro dela que ela fala que os principais problemas das pessoas não são relacionados tipo assim, o produto é ruim e etc. O principal problema das reclamações os principais problemas são, tempo. E não é tempo de entrega do produto, é tempo de resposta. Então, por exemplo, o produto demorou a ser entregue. As pessoas não vão lá reclamar porque o produto demorou a ser entregue. É assim, entrei em contato, não me responderam e meu produto demorou. Tem tantos dias que não foi entregue. E 2, quando eu trago um problema, as pessoas não me respondem com a solução do problema. Elas encontram mais problema. Então, a disponibilidade para solucionar o problema também é um problema. Uhum. E acaba sendo um fator que gera desafio de comunicação, que gera uma péssima venda. Porque essa pessoa que depois vai para a rede social, que vai eventualmente para o Reclame Aqui, reclamar e faz com que a gente, quando vai comprar algo, veja e fale... Ih. Exatamente. E é isso que pega. Cara, você falou, o tempo ele é um ativo muito valioso, né? Inclusive, eu estava vendo uma estatística, se eu não me engano, do Exact Sales, enfim, acho que eles lançam eventualmente uns estudos, que 30% a 50% das vendas vão para quem mandou a proposta primeiro. Olha só. Então, assim, nesse caso, você está vendo literalmente que time is money, né? Ou seja, poxa, que entra nessa lógica. Pô, demorei um e-mail 24 horas, meu concorrente já mandou. Meu irmão, não adianta, porque provavelmente ele já está em outra etapa de negociação com outro cliente, ele não vai querer retroceder. Ele está mais próximo, ele já tocou alguma coisa, a não ser que eu venha com algo muito atrativo agora, eu tenho chance de convertê-lo. Claro, é uma estatística que não quer dizer, mandei primeiro, vou sempre ganhar. Mas se você sabe que tempo é um fator muito interessante, então assim, eu tento usar isso muito nos meus negócios. Orçamento tem até 2 horas, às vezes eu tento captar o cliente mostrando isso. Eu sei que o seu tempo é importante, se você tem urgência comigo mesmo que você tem que falar. Porque é um ativo que para o cliente faz diferença, né? E não compreender isso, cara, é um baita desafio. E como você colocou, é a disponibilidade, olha só. Não trazer a solução correta para o problema é frustrar mais o cara. Porque você está dizendo o seguinte, você já perdeu. Porque se você está frustrado, você já perdeu em alguma coisa está te frustrando. E agora eu vou fazer você perder ainda, eu vou te mostrar que o tempo que você usou para investir em resolver não valeu de nada. Aí assim, aí que o cara se sente
decepcionado. Aí eu acho que a decepção é 2 vezes maior, né? Você fala, já investi um tempo para vir aqui, preencher o formulário, passar aqui por um, sei lá, por um 0800, que seja um canal de atendimento como esse, para resolver. Chego lá, o cara cria mais problema e não valoriza todo esse estresse que eu tô passando para resolver. Sim, é muito frustrante, né? E nesse momento eu percebo que tem atividades, tem comunicações que a gente faz, e eu faço especialmente, óbvio, eu estudo muito vendo, você sabe disso, mas ao mesmo tempo tem alguns conhecimentos que a gente usa por feeling, por instinto. E aí nesse ponto que eu queria chegar. Eu sei que o nosso desafio, talvez o seu e o meu, seja a ideia de eventualmente trazer para o lado mais racional, mais pragmático, eventualmente uma venda, porque a gente tem a facilidade. Eu falo assim, se botar um cliente comigo na mesa, se botar um amigo comigo na mesa, cara, pode ter certeza que eu vou trocar ideia, assim, e o negócio vai caminhar bem. Agora, até chegar aí pode ser um desafio, beleza. Aí eu quero te perguntar o seguinte, dentro do espaço não pragmático, mais subjetivo da venda, até que ponto o instinto e a intuição valem? Nossa. Essa pergunta é pergunta de $1 milhão, vamos colocar assim, né? Dentro da tua experiência. Não, olha, eu vou dizer assim, né? Intuição é uma coisa assim, né? Aquela voz que conversa com a gente não tem elementos, às vezes, tão racionais para criar aquilo, mas é igual quando a gente se sente confortável. Você sente que tem alguma coisa que tá errado, que não faz sentido. Cara, e eu escuto de pessoas mais sábias que quanto mais você escuta essa intuição, mais você apura ela, né? Mais ela vai conversando contigo. E quanto mais você ignora e toma as decisões por emoção sem escutar a intuição, mais ela se perde, mais ela se cala, né? Então, acho que a intuição, assim, dos empresários mais old school que eu conheço, e muitos deles desbravaram com muita intuição, com muito ímpeto, assim, e com muita tentativa e erro, eu acho que conta muito, cara. Conta muito, sim. Mas hoje já tem muito mais elemento pra gente não ficar só no escuro, sabe, Diogo? Eu digo assim, cara, mais uma vez, aqui ser virtuoso. Eu não sou o cara que me planeja para fazer cada pequena ação, não. Eu improviso muito mais do que me planejo para as coisas. Mas até a palavra improviso, ela é uma palavra que ela vem do latim, vem de impromptus, né, que significa estado de prontidão. Ou seja, improviso é você, a hora que a vida te convida a criar no estado presente, eu tenho repertório para que me dá embasamento para as decisões que eu vou tomar. Então, eu acho que a intuição, quando ela está embasada numa boa vivência, num bom repertório, eu acho ela super bem-vinda. Agora, a intuição, porque, né, aí eu chamar isso de intuição, eu acho um pouco perigoso, sabe, para os negócios, assim, para vender um projeto, para qualquer coisa nesse sentido. Eu trago a intuição e o instinto, assim, muito nessa ideia de conexão com o que você já está conectado, sabe? Que é essa ideia da prontidão. Então, assim, eu já tenho muitas conexões de modo que eu consiga lidar com o que está por vir a partir do que eu já vivi. Exato. Legal. Isso é legal. Isso eu acho 100% e isso ajuda pra caramba. E você vai vendo que são conexões que são naturais, né? Uma hora você monta aqui uma peça, pô, isso aqui tem a ver com isso. Pô, então, enfim, esse assunto eu posso fazer isso. Poxa, pode surgir um podcast daqui. Às vezes eu tenho certeza, mas eu ouso dizer que você não falou assim, peraí, deixa eu criar um plano de negócios para um podcast, fazer uma viabilidade econômica, você não fez isso. Você chegou e falou, cara, isso aqui tem a ver com isso, putz, vou trazer, vou começar a fazer e vamos chamar uma galera para dar uma força e vamos nessa. E essa intuição conectada com o que você já faz, que é muito natural, você vê que você nem se questiona muito, você fica encorajado em fazer, né? Exato. Você não fica melindroso. Esse final de semana eu estava num curso e aí uma colega de curso, ela falou, a partir de uma fala minha, ela falou assim, cara, foi muito leve, foi muito natural o que você falou, porque eu sentia que eu estava subindo cada degrau de uma vez. Eu não sentia que eu estava numa escada. Eu não sentia que existia uma escada que a gente ia subir, ou seja, que eu já estava pensando, pô, pode acontecer, precisa de corrimão, pô, são tantas escadas, precisa economizar energia, precisa... Tipo assim, você me levava para poder me conduzir a subir cada escada de uma vez. Ou seja, cara, aí se você me perguntar assim, se eu fiz isso, pô, calculado, ou então foi também na aleatoriedade, também não. Mas foi muito no respeito ao tempo da pessoa, respeito ao tempo de quem eu estava conduzindo. E, para mim, a comunicação e as vendas, elas são um espaço total de condução. A gente conduz a pessoa, e aí não é necessariamente a gente manipula a pessoa, a gente conduz, a gente faz uma condução da pessoa a partir daquilo que nós dois damos conta de subir, cada degrau que a gente dá conta de subir. E ao dar conta de subir
um degrau de cada vez, a gente vai no teu limite e no meu limite. Sim. O tempo, o respeito ao tempo da pessoa, em tempos atuais, que a urgência, a imediaticidade, agora, urgente, tá? O respeito ao tempo da pessoa hoje, dentro da tua experiência, dentro dos teus estudos, ganha pontos, cara, com o cliente? Ou o cliente não quer ser respeitado nesse sentido? Tipo assim, ele quer cara, aqui, tipo assim, ser agilizado para poder chegar, porque, vamos lá, tem esse negócio de, não, eu só tenho da escassez, né? Eu só tenho até amanhã para poder fechar essa venda para você, eu só tenho até hoje e tal. Cara, isso ainda tá, tipo assim, em tempos atuais ainda, eu sei que vale, mas assim, ainda tá tão forte? Ou o respeito ao tempo, ele tem sido mais necessário? Com certeza, tem sido sim. Inclusive, é legal você falar isso, porque assim, quando você usou uma palavra chamada condução, quando você fala de condução, eu me lembro muito, me vem à cabeça, pelo meu repertório, me vem muito, meu pai é militar, oficial da Força Aérea, hoje ele é da reserva, mas ele durante muitos anos deu aula de dança de salão, que era uma paixão dele, ele sempre foi um cara muito conectado à arte. E na dança de salão tem muito do elemento, pelo menos a figura masculina, né? Porque, vamos pegar ali a figura masculina e feminina. Na dança de salão, a figura masculina normalmente conduz, né, a dança, né? E a condução não é uma obrigação, não é uma imposição. É você conseguir gerar harmonia com base num senso rítmico, mas em que a figura masculina, no caso da dança de salão, está apontando o que precisa ser feito. Ele dá um indicativo, agora a gente vem por aqui. Então, acho que no processo, né, de venda é bem exatamente isso. Assim. Você tem que mostrar, você tem que conduzir o cliente. E nesse processo de conduzir o cliente, eu entendo que respeitar o ritmo dele é importante, né? E o ritmo dele, por quê? Porque se você está dançando valsa, eu estou dançando rock and roll, por mais do lance do rockstar das vendas, não vai conectar. Vai ficar uma coisa estranha, e isso aí tem respostas, inclusive, essa questão de ritmo das pessoas, né? Porque tem pessoas que são mais dominantes, mais objetivas, querem resolver logo qual é o preço, cara, quero pagar, quero saber se encaixa na minha condição de pagamento, já conheço o produto, se eu quero saber se vai me trazer tal resultado, vamos pro caixa. Respeitar isso é importante, mas respeitar aquela senhorinha que está super melindrosa, de saber se aquilo vai caber no orçamento dela, se ela se sentiria mais encorajada se ela for em várias lojas ou várias empresas diferentes, ter mais de um orçamento, e você também ter essa capacidade de conter o nosso espírito mais aguerrido, de querer converter aquela venda de maneira instantânea, isso também é fundamental. Tem um estudo que sai todo ano, que é um estudo da WGSN. A WGSN é uma empresa que faz tendências, traça estudos e projeta, né, uma consultoria muito forte em futurismo, antecipa tendências de futuro. E o que eles fizeram? Todo ano eles lançam quase como se fosse um relatório mostrando quais são os sentimentos que estão mais pairando no perfil das pessoas e que, de alguma maneira, se alteram ou influenciam o comportamento de consumo delas. E por que eles falam de sentimento para falar de consumo? Porque já está provado que decisão está associado mais às áreas do cérebro e mais ao lado emotivo das pessoas. Então, poxa, faz sentido conectar com os sentimentos. E aí eles perceberam assim que no ano passado, pós-pandemia, o sentimento mais aflorado era o medo. As pessoas estavam morrendo de medo. E aí o estudo ia além, falava que o medo de cada geração podia ser diferente, mas o medo comum a todas as gerações era o medo da mudança. Porque a gente veio de 2020 e 2021 tendo que mudar compulsoriamente uma pancada de coisa. A gente vem para um 2022, que é um ano no Brasil eleitoral, um ano de Copa do Mundo, que é um ano totalmente atípico em vários sentidos. E isso faz com que a gente perca essa capacidade de se adaptar novamente. Tanto que eles mostram que a gente acabou perdendo em mais de 50% a nossa capacidade de nos adaptarmos a novas mudanças comparado a 2019. Pré-pandemia. Então, se mostra um pouco dessa nossa resistência, assim, olha, a gente não quer nada que mude mais muito a nossa rotina. E em 2023, assim, eles botam outros sentimentos, que eu não vou me estender aqui, mas esse estudo é bem legal, mas em 2023, o sentimento mais forte está associado à percepção do tempo. E o que tem mostrado? Tem mostrado que os seres humanos, a gente está com a tendência a ressignificar o passado. Por que a gente está com essa tendência de ressignificar o passado? Porque a gente se sente tão oprimido no sentido de mídias digitais, é tanta influência de tela, de informação, de mídia. Hoje a gente é impactado por cerca de 2 a 3 mil estímulos de mídia todos os dias. Isso é um estímulo a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem uma arrasta para cima, tem alguma coisa pipoca no seu celular, ou você está recebendo uma notícia no rádio, ou você está recebendo um panfleto no sinal, ou tem um outdoor imenso na sua cara.
Então, assim, esse estímulo cansa as pessoas. E o que a gente tem pensado, assim, que é esse sentimento de ressignificar o passado das pessoas no atual momento, estão com a tendência de achar que o passado era melhor do que o presente. Então, você pode ver que uma das maiores tendências de marketing para esse ano é o marketing de nostalgia. Porque, por exemplo, você vai lá, filme da Barbie, por que bomba? Porque tudo aquilo que remete a coisas da infância, a coisas do passado, a coisas mais vintage, tem uma tendência a entrar em vigência agora. Então você vê, várias bandas estão voltando aí. Eu brinquei, né? Outro dia eu falei assim, caramba, tava o Titãs fez uma turnê reencontro, que juntou todas para justamente relembrar os velhos tempos. O NX0 voltou agora, porque o Restart voltou, não sei nem se deveria, mas o Restart voltou agora. Brincadeiras à parte. Mas a brincadeira que a gente faz é essa. Tem muita gente voltando a esse marketing de nostalgia porque estão entendendo, caramba, era melhor naqueles tempos em que a gente não tinha essa loucura, essa cultura do cancelamento, essa coisa de ter que aparecer o tempo todo, essa pressão social por ter que estar conectado 24/7. Então, assim, isso é muito louco. Isso faz a gente, no mínimo, ressignificar o agora. Mas um outro sentimento que mostra no estudo é a esperança. Apesar disso, as pessoas querem olhar para o futuro e acreditar que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, o que isso nos mostra? Nós temos, para que sejamos bons vendedores para o atual contexto... Bons condutores, a gente tem que ser, assim, eu brinco, porta-vozes de boas notícias. Então, assim, os porta-vozes de boas notícias, ainda mais agora, que você vê, pô, guerra na Ucrânia, guerra lá rolando agora em Israel. Poxa, olha o nível de tensão que a gente está vendo no mundo. Então, agora mais do que nunca, o mundo está bem carente aí de porta-vozes de boas notícias. Se a sua marca, sua empresa, sua solução tem uma boa notícia para dar para alguém, esse é o momento. Cara, é legal esse negócio dos sentimentos que estão envolvidos para a pessoa eventualmente se relacionar dentro de um aspecto de uma prestação de um serviço, né? Dentro de uma venda. Porque acaba que eu sempre falo que, para mim, a gente precisa ter a capacidade de ler a pessoa que a gente está se relacionando. E se eu eventualmente for fazer a condução de uma pessoa e ela está insegura, e ela está travada, ou eventualmente ela está solta demais... eu preciso ter a capacidade de conduzi-la para aquilo que pode ter uma emoção e um sentimento envolvido que eles estão bem aflorados. Inclusive, eu tenho até aflorado uma outra, porque eu sou muito visual, assim. Sou muito visual e especialmente sinestésico. Cara, para mim... Cara, que legal. Eu sou muito. E aí eu tô escutando uma série no Spotify que é só áudio e é de detetive. E olha que interessante, e é do Celton Mello. Depois legal. Eu até posso falar. Depois compartilha com É muito legal. Por quê? Porque eu até estava falando com meu namorado do porquê que eu estou fazendo isso. Porque eu tenho os dois muito desenvolvidos. Tanto o sinestésico quanto o visual. Eu desenvolvo muito, até pelos os momentos atuais a gente acaba desenvolvendo muito. Mas o auditivo, somente eu não tanto. Então eu disperso fácil no auditivo. E essa série é muito legal porque ele é cego, o detetive. E eles recomendam que você escute o podcast com fone. Por quê? Porque tem informaçõezinhas. Então, por exemplo, tem uma hora que passou um trem no fundo. E ele percebeu que passou um trem no fundo de uma ligação. E aí, a partir disso, ele tomou a iniciativa de investigar tal coisa. Legal. E aí, eu estava escutando, eu lembro de ter escutado esse trem, mas eu não dei importância a ele. E aí, a série me convida a, tipo assim, cara, apura a audição. Apura a tua capacidade de escutar as pessoas... além daquilo que elas estão dizendo. Apura a tua capacidade de lidar com o cliente, o mentorado, o amigo, a namorada, o pai e a mãe, naquela palavra que foi dita ali, que tem a informação que pode ser necessária para potencializar a relação. E aí potencializar a relação não necessariamente vai ser se aproximar da pessoa. Às vezes vai ser, inclusive, dar o tempo que a pessoa precisa. Porque ela precisa dessa segurança, desse espaço de respeito. Então, dentro desse aspecto das comunicações, dos tipos de comunicações dentro dessa vertente, né, do auditivo, sinestésico, sensorial e visual, talvez seja um bom elemento assim, também para trazer para as pessoas que eu falei, cara, eu quero desenvolver. Total. E aí, vamos lá, vamos desenvolver. Caminhando já para os últimos minutos aí, caminhada final, tem algumas outras habilidades. Eu sempre digo aqui nos podcasts, você sabe disso, nos episódios do podcast, que eu não tenho intenção de trazer receita de bolo. Não é uma ideia de trazer faça isso, sim, e etc. Sim.
Só que ao mesmo tempo eu gosto de provocar e gerar reflexões. Eu acho legal, assim. Tem alguma habilidade que você acha que é super valorizada e tem alguma habilidade que você acha que é subvalorizada dentro dessa capacidade de comunicar e de vender? Supervalorizada? Tá. Eu acho que, eu não vou dizer assim que é supervalorizada, mas eu vou te dizer assim que às vezes é um equívoco. As pessoas acham que o bom vendedor é aquele que fala muito, é o falastrão, é o comunicativão, vamos colocar assim. O bom vendedor é aquele capaz de fazer uma boa leitura. Porque assim, existe uma forma de você tentar fazer leitura que é assim, essa pessoa a qual eu estou conversando, ela é ativa ou ela é reflexiva? Essa é a primeira pergunta que tem que te vir à mente. Porque pessoas ativas, naturalmente, elas falam mais alto, elas gesticulam mais, elas não têm muito milímetro, elas não pensam tanto na hora de manifestar seus interesses, o que elas pensam, o que elas acham das coisas. Então é uma conversa mais externalizada. Mais explícito. Mais explícita. E quando a conversa está mais explícita, isso te permite, é recomendável que você entre nesse ritmo, né? Esse é o lance da condução. Então entra nesse ritmo. Então assim, se exponha mais, gesticule mais. Né? Inclusive o pessoal fala que a gesticulação, nós somos, o ser humano no geral, apesar de termos particularidades, você bem falou, tem gente que é sinestésica. Eu, por exemplo, já sou muito auditivo. Eu inclusive fui estudar dublagem, locução publicitária, de tanto que eu gosto sou entusiasta desse mercado, assim. Eu escuto as dublagens, eu sei quem é o ator que está fazendo, assim. De tanto que eu acho, por isso que você comentou, eu já achei um barato aí, esse lance dessa série aí, meio policial e tal. Mas o fato é esse, né? Essa capacidade de leitura. Então, quando você acredita que, é claro, um vendedor muito tímido, muito retraído, eu concordo que normalmente é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de botar a cara na hora de falar, de descobrir alguma coisa, de sondar um cliente. Então, especialmente se o cliente foi esse cliente explícito e não reflexivo. Especialmente se ele foi esse cara explícito. Então ele vai ter mais dificuldade de extrair dele, né? Por outro lado, ele pode ser reflexivo, que são aqueles clientes mais observadores, mais detalhistas, que falam um pouco mais baixo, que gesticulam menos, não querem chamar tanto a atenção para si. Então, o que as boas práticas de vendas dizem, né? Que nós, seres humanos, profissionalmente, temos uma tendência a gostar de pessoas com uma energia similar à nossa. É uma tendência, não é que é sempre, óbvio. A gente sabe, com o passar do tempo, principalmente se a gente tem aquelas fórmulas da amizade bem desenvolvidas, a gente passa a reconhecer habilidades que o outro tem e contraste. Pô, você é tão assim, eu sou diferente, eu não sou assim. Isso é muito legal do teu perfil. Isso, inclusive, abre espaço para que você reconheça no outro algo que você não tem, né, tão presente. Mas, no geral, a energia, a gente gosta de energia parecida. E é interessante isso, porque se eu tô diante de uma pessoa que ela é muito ativa, não significa que eu tenho que ser ativo e tenho que fazer, vamos colocar aqui assim, imitar um papel, né? Mas eu tenho que, no mínimo, pegar do meu estilo natural, peraí, eu vou puxar mais para cima. Poxa, então eu vou gesticular mais, vou usar minha linguagem corporal. O pessoal, inclusive, diz que a linguagem corporal em vendas é uma das coisas que mais ajuda a persuadir, porque o seu corpo fala, ele ajuda a contar uma história. Principalmente se você usa aqueles gestos ilustrativos, que representam a comunicação que você está tentando usar na mesa de negociação, vamos colocar assim, ou num atendimento. Então isso é importante. Mas, por outro lado, se ele é muito reflexivo, é uma pessoa mais observadora, justo que você fale mais pausadamente, justo que você tente ir passo a passo, explique mais o processo, pergunte se para que daquele momento fica legal, olha, eu vou te explicar aqui mais ou menos quais são as 3 etapas. 10 minutinhos para te explicar, mas esse tempo tá confortável para você? Que é muito de respeitar esse ritmo da pessoa. Então, meu tom de voz é mais baixo, eu vou gesticular menos. E dizem, né, que isso está muito associado ao nosso cérebro ancestral, né? Porque nosso cérebro é um baita dispositivo de defesa que veio sendo atualizado ao longo de gerações e gerações. Mas dizem que isso está muito associado ao nosso cérebro primórdio. Porque antigamente a gente vivia em comunidades e tudo podia ser uma ameaça, né? A gente tinha muito medo ao que tinha de externo. Então a gente vivia aqui com aquilo que a gente estava habituado. E quando nós éramos nômades, né, aqueles que caminham, que transitam em busca de outras coisas, outras fontes de alimentos, etc., o que acontece? Eventualmente a gente cruzava com tribos rivais que tinham hábitos diferentes. Então, às vezes, eles, sei lá, uma tribo rival passava lama, argila no rosto para se proteger, sei lá, às vezes até de um mosquito, de alguma coisa ali. Mas aquilo era uma característica. Então, quando a gente se encontra com algo muito diferente, o gatilho que é acionado no nosso cérebro é mais ou menos o seguinte: cara, peraí, essa pessoa é muito diferente de mim. Logo, ela pode ser uma ameaça. E isso me
traz uma certa repulsa. Então, eu já, cara, hoje acho que eu amadurecendo, mas acho que já perdi bastante cliente por estar muito enérgico, querendo muito fazer a venda e o cliente ser mais reflexivo. Eu ir com muita sede ao pote, eu acho que é mais meu perfil esse. Mas eu também entendo que eu poderia ter perdido por ser muito... ficar com cuidado demais e de repente falar para o cliente, olha, eu estou convicto de que eu posso te atender, vou ter o maior orgulho em ter sua marca no meu portfólio, a gente precisa seguir com esse e esse passo. Sem isso, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar. Você está disposto a caminhar comigo por esse processo? Eu acredito que a gente chega no resultado. Às vezes, essa postura incisiva, no momento certo, funciona. Então, é saber dosar. Né? E aí o repertório, a experiência, né? O histórico da pessoa vai revelando, vai ajudando a lapidar isso. Então, falar demais é uma supervalorizada, eventualmente, dentro das vendas da comunicação. Eu diria que é a supervalorizada, é o falar demais. Não. E a pouco valorizada? A pouco valorizada. Que você acredita que as pessoas deveriam valorizar mais? Tá. Olha, assim, eu não vou nem dizer que é pouco valorizada, mas eu digo que ela é mais raro de encontrar em vendas. Quer dizer... Não vou dizer que é raro, mas é uma habilidade que pouca gente investiga na hora de recrutar alguém para vendas, ou é algo que a gente não olha, é uma das coisas que a gente olha primeiro. Eu sempre tento ver a pessoa, a capacidade dela de manter constância. E a capacidade de constância está muito associada à disciplina. E a disciplina, não estou falando assim que a pessoa tem que ser disciplina tudo, organizar. Não tem que ser um múltiplo. Você fala, o cara tem que vender, o cara tem que entregar, o cara tem que ser, o cara tem que ser... Normalmente o vendedor, como ele é mais incisivo, normalmente ele tem... Ele relaxa em alguns outros pontos, né? É o cara que, vende muito bem, tem a técnica de fechamento, sabe ser esse cara incisivo, mas na hora de preencher o relatório de vendas, de colocar tudo organizado, de registrar tudo no sistema, de imputar no CRM aquela informação, ele deixa a desejar. Né? Então, isso acaba acontecendo. Então, aqui eu não estou querendo ser falso puritano, porque eu sei que isso é do jogo. Mas eu digo que olhar esse histórico é muito bom. Então, como é que eu avalio esse histórico? Por exemplo, num contexto de recrutamento, eu avalio se essa pessoa teve capacidade de completar ciclos por onde ela passou. Então, quando eu vejo uma pessoa que ficou há 2 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses ali, me dá uma impressão de que, essa pessoa não é tão constante. Ela, quando começa a pegar alguma coisa, ela desengata, ela não consegue, ela não passa do 2º capítulo, vamos colocar assim. Então, isso é uma preocupação, um alerta, né? Claro, cada caso é um caso, mas no geral isso é um alerta. E quando eu vejo assim que a pessoa ela é capaz de seguir o processo, eu passo o processo e falo assim, cara, não se apegue à colheita, se apegue ao plantio. Essa é a minha palavrinha mágica. Então assim, meu irmão, o que você precisa fazer para converter, 10 clientes no final do mês? Óbvio, aí a gente vai fazer um fluxo de cadência, a gente vai olhar para o funil invertido, você precisa de 10 clientes, quantas propostas eu preciso mandar? Tem técnicas para chegar nisso. Mas uma coisa que eu gosto de pegar e falar assim, 20 abordagens por dia, por exemplo. Poderia ser 30, 40, não sei. Mas são 20 abordagens. Você consegue se comprometer com 20 abordagens? Faça chuva ou faça sol. Quase um trava-línguas aqui no final. Faça chuva ou faça sol. Você consegue se comprometer com 20 abordagens por dia? Consigo. E aí eu começo a acompanhar logo no começo e vejo que essa pessoa tem essa capacidade. Eu falo, opa, essa pessoa tem futuro. Porque essa pessoa está seguindo o processo. Essa pessoa está se comprometendo com o plantio. Está frequente. Que eu digo que é uma das primeiras coisas ali de vendas é a frequência, a constância, né? Que é outra forma da gente pensar sobre isso. Então, se você tem constância é uma coisa muito boa. Se você fala demais, nem sempre é muito bom. Perfeito, gostei dessas 2 reflexões e não como algo rígido também, né? Não como algo, se for, vai... E é aquela, quanto mais eu estudo comunicação, quanto mais eu sento com as pessoas aqui, escuto, percebo, mais eu percebo que existe a necessidade de se perceber para conseguir perceber o outro. Se você não sabe, por exemplo, qual é seu tipo de linguagem, se você é auditivo, se você é visual, se você não sabe se você está sendo próximo, como é que você vai falar isso para os outros? Então, parte muito de uma ideia de uma autopercepção e de uma autorresponsabilidade sobre a sua própria comunicação, para que assim a gente consiga se comunicar e se conectar com as outras pessoas. Sem autopercepção, sem autoconhecimento, sem muito alto, muito olhar para si, eu entendo que vai ser um tanto desafiador a gente conseguir se relacionar com os outros, até porque a gente não sabe sequer qual é o nosso perfil de condução e quem a gente vai conduzir. E se a gente não sabe isso, cara, a gente vai conduzir alguém para um lugar que pode ser muito ruim, ou eventualmente um lugar que pode ser muito bom e sequer a gente conseguir valorizar esse lugar muito bom. Que aí vem o nosso desafio de conseguir também perceber e ter responsabilidade sobre as nossas comunicações. Gabrielzão, caminhando para o final, tem algo que você quer deixar de mensagem pro pessoal? Cara, queria primeiro te agradecer mais uma vez, fiquei felizão de vir aqui mesmo, me senti muito orgulhoso, muito honrado, né? O pessoal
diz que orgulho é um dos sentimentos que são... As culturas guerreiras disseminam muito esse sentimento do orgulho. Uma das primeiras lições de moral, etc., é ensinar sobre orgulho, né? Orgulho é um sentimento de posse de honra, né? Você fazer uma reverência a todo mundo que se mobilizou, né? A Enoque que está aqui nos ajudando, a você, a todo mundo que passou pela tua vida para que te encorajasse a estar aqui nesse momento e na minha vida também. E falar, cara, farei valer a pena. Então, estava aqui de corpo presente, mente presente, conectado, a fim de que esse papo realmente, eu brinco, né? Cada conversa dessa tem que, no mínimo, provocar o espectador para que ele saia daqui melhor do que entrou. Exato. Acho que a gente tem, no mínimo, que ter essa responsabilidade. Falar, não sei o que é que vai te fazer melhor, sair daqui melhor. Mas alguma coisa a gente tá convicto que você vai conseguir pegar emprestado daqui e aplicar. Então, eu gosto muito desse conteúdo ferramental, Dioguinho. Então, parabéns, cara, porque eu acho que isso é fantástico. Eu vi alguns trechos de outros episódios que você gravou aqui e vi que o pessoal estava muito preocupado com isso. Né? Como é que eu trago uma pílula de sabedoria que essa pessoa pode pegar emprestado e aplicar? Putz, então quer dizer que eu posso ter mais venda se eu, às vezes eu tô falando do jeito certo, mas com a frequência errada. Poxa, se eu ajustar isso, às vezes já tem uma performance diferente. Se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, já super valeu. Obrigado aí todo mundo que cedeu aí o tempo assistindo a gente aqui. Também tô nas redes sociais, se eu puder deixar aqui, eu tô no @rockstar das vendas. Também tem um canal lá no YouTube, Rockstar das Vendas, que eu dou umas aulinhas de venda ali. Cara, tô muito feliz de estar por aqui. O que vocês precisarem, saibam que vocês têm você tem um ótimo parceiro do lado de cá. Valeu, valeu. Eu vou deixar as redes do Gabriel na descrição do episódio. E vou completar o nosso episódio e fechar o nosso episódio com a percepção de uma aluna uma vez, que ela trouxe a ideia de que ela escutou o podcast, ela escutou o episódio, ela falou que recebeu como se fosse um abraço. Conseguir chegar e fazer um episódio, chegar até a pessoa como um abraço, para mim é um significado de conexão, de proximidade, de frequência, de duração, porque a gente também não sai dando abraço a todo mundo em qualquer hora, todo mundo, né? Intensidade, etc. Então, essa fala é a fala que eu quero deixar assim dessa vez, na ideia de que o episódio chegue até as pessoas onde elas estejam, né? Que possa conduzir as pessoas para onde elas querem ser conduzidas e conseguem ser conduzidas atualmente. Até porque as vendas, elas fazem parte da nossa maneira de sobrevivência, de vender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como ideia, podendo e tendo a possibilidade de receber novas ideias, para que assim a gente possa potencializar nossas vendas. Se você sentiu, se você gostou e se você curtiu, vai lá no episódio, compartilha com as pessoas, envia para as pessoas, curte também, faça seus comentários e tire suas dúvidas. Estamos totalmente à disposição. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?